Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play. Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para fazer uma análise interessante com vocês, que envolve ali a questão da cassação do mandato do Alexandre Ramagem. Para você que talvez não está sabendo, na condenação que foi transitada e julgada envolvendo os membros da trama golpista do dito núcleo crucial, a gente tem o deputado federal Alexandre Ramagem, e que na sua expedição ali da sentença, o ministro Alexandre de Moraes informou a mesa diretora da Câmara dos Deputados que o deputado Alexandre Ramagem perca o mandato automaticamente. Primeiro, pela quantidade de faltas que ele vai ter, então não tem como ele continuar como deputado federal, já que ele estará preso ou neste momento foragido. E segundo, porque a Constituição Federal, meu amigo e minha amiga, estabelece que para que o indivíduo tenha sua elegibilidade, ou seja, possa estar elegível, apto a ocupar cargos públicos, a participar de processo eleitoral, ele precisa estar com seus plenos direitos políticos. E ele foi condenado criminalmente, com a condenação transitada em julgado. E no artigo 15 da Constituição, fala especificamente o seguinte: é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... E aí tem alguns incisos, e no inciso 3º está escrito o seguinte: condenação criminal transitada em julgado e enquanto durarem os seus efeitos. Traduzindo de forma bem clara, o Ramagem não poderá ocupar o cargo de deputado federal, não poderá ocupar cargo público, não poderá ter direitos políticos pelo período que dura a sua condenação, que se não me engano é 16 anos, 1 mês e 15 dias. Enquanto durarem os efeitos da condenação, ele está inapto a ocupar cargos eletivos, cargos públicos. E aí, o presidente da CCJ, o Paulo Azy, do União Brasil, foi perguntado, sobre como é que se daria essa situação envolvendo a cassação do Alexandre Ramagem. Porque na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela é automática, por motivos óbvios. Aí ele respondeu o seguinte, presidente da CCJ da Câmara diz que cassação de Ramagem não deve ser automática e precisa passar por votação. Vai vendo, quero que vocês venham junto comigo. Deixa eu ligar minha luz aqui, que apagou. Cadê a luz? Opa, olha lá, opa. Vai vendo aí, vai vendo. Desculpa aí a pausa aqui, mas vai vendo. Decisão de Moraes determinou que perda do mandato seja decidida automaticamente pela mesa da casa. Por quê, Carlito? Porque eu já citei, ele vai ter muita falta, ele está com os direitos políticos suspensos e uma das condições para ser parlamentar, para disputar a carga eleitoral, é ter a elegibilidade. E aí a resposta dele aqui, ao ser questionado. O deputado Paulo Azy, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, logo você entende que é o quê? Constituição e Justiça. É uma comissão que analisa o que diz a Constituição e o que diz a Justiça. É o básico, acredito, dá para entender isso, Mas na cabeça do Paulo Azy, não. Disse nesta quarta-feira que a cassação do deputado Alexandre Ramagem deve passar por votação na comissão e também pelo pleno. Creio que sim, porque é o que o regimento diz e a Constituição diz que cabe ao plenário decidir. A Constituição fala que cabe ao cidadão decidir sobre cassação do mandato parlamentar, mas em situações distintas a essa, Nessa ele tem uma condenação criminal transitada em julgado, então ela não depende do Congresso. Porque você não pode ter um parlamentar que é condenado criminalmente, com condenação transitada em julgado, ocupando o mandato, porque ele perde os direitos políticos. Mas a gente está vivendo em um momento tão estranho que o Chiquinho Brazão, mandante do assassinato da Marielle Franco, só para que vocês possam entender um pouco do que aconteceu, o Chiquinho Brazão, ele não perdeu o mandato porque ele mandou matar a Marielle Franco, tá? Ele perdeu o mandato por faltas. A Comissão de Constituição e Justiça, ou melhor, o Conselho de Ética, que é uma outra instância dentro do Congresso Nacional para averiguar situações de parlamentares, a comissão, o Conselho de Ética, decidiu cassar o mandato dele por faltas. Ou seja, tá liberado matar alguém, não é problema, o problema é faltar muito. É isso que a CCJ, que o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados disse, no caso do Chiquinho Brazão. E aí me chamou a atenção aqui, por quê? Porque na decisão emitida pelo ministro Alexandre de Moraes, ele diz que
a perda do mandato ela é imediata e automática, pelo argumento da quantidade de faltas, já que Ramagem não poderá exercer o cargo de deputado, e isso geraria só um gasto ao erário público, uma despesa, e tem a questão de que ele perde os direitos políticos. Aí você vai me perguntar, mas é só por isso, Carlito? Não, não é só por isso. É porque, como eu disse, a Constituição deixa claro que um parlamentar, ele precisa, para poder disputar o cargo e ocupar o cargo, ele precisa estar com os plenos direitos políticos em atividade. Por isso que quando alguém é condenado na lei é condenado em segunda instância, é enquadrado na lei da ficha limpa e perde o mandato. Aconteceu isso com o Dallagnol. Ele não tinha nenhuma condenação criminal, estou dando um exemplo só. Que no caso da lei da ficha limpa é outra coisa, mas eles perdem o mandato também. No caso do Ramagem é condenação criminal transitada em julgado. Inclusive, a lei dos partidos políticos, a lei 9096 de 95, diz o seguinte no seu artigo 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de, e aí tem ali inciso 2º, perda dos direitos políticos. E aqui tem um outro fato interessante que é o quê? O PL decidiu suspender os pagamentos de salário de Bolsonaro. Eu falei sobre isso aqui, eu não sei. Comenta aí se eu falei. Eu acho que eu falei na terça-feira, quando saiu a decisão transitada de julgado do Bolsonaro, eu falei, o PL não vai mais poder pagar salário para o Bolsonaro. Por quê? Porque ele perdeu os direitos políticos. Então o PL não vai mais pagar o salário do Bolsonaro. E aí o que aconteceu? O PL anunciou que suspendeu o pagamento do salário do Bolsonaro em um comunicado e disse exatamente o seguinte, ó. Infelizmente, por decorrência da lei 9096 de 95, a lei dos partidos políticos, e em razão da suspensão dos direitos políticos do nosso presidente de honra, Jair Bolsonaro, as respectivas atividades partidárias de nosso líder estarão igualmente suspensas, inclusive a sua remuneração enquanto perdurarem os efeitos do acordo condenatório da ação penal 2668. Aí tem um outro trecho aqui da matéria que foi publicada no Globo, que traz essa informação, que diz que a família do Bolsonaro foi de acordo. Só que a família do Bolsonaro não tinha que ser de acordo ou em desacordo. É uma decisão da justiça, ela se cumpre, né? É uma decisão judicial. Inclusive com o acordo publicado da condenação transitada em julgado, sem caber mais recurso. E aí o que aconteceu? Os advogados do partido orientaram ainda na terça-feira, quando aconteceu a condenação do Bolsonaro transitado em julgado, orientaram o PL a suspender o salário do Bolsonaro. Para quê, Carlitos? Se orientou ali e suspendeu o salário do Bolsonaro de imediato. Para evitar qualquer decisão jurídica contra a legenda. Por quê? Porque se o Bolsonaro não tem direitos políticos, ele não pode ter vencimentos do partido ou ligação política partidária, ou disputar cargo público, ou ocupar cargo público. Não pode. Como é que a defesa do PL sabe que é necessário suspender o salário do Bolsonaro, mas os deputados do Congresso Nacional estão rejeitando cassar o salário do Alexandre Ramagem? Vocês entenderam a gravidade do que a gente está vivendo, meu amigo e minha amiga? A gente tem a Carla Zambelli, que está condenada desde julho, com condenação transitada em julgado, pediu uma licença, ficou sem receber o salário por um período, porque foi uma licença, pediu uma licença do mandato, né, por um período. Depois acabou, inclusive por conta disso, assumiu o suplente. Depois ela solicitou, retornou ao mandato, voltou acho que em outubro a ocupar o mandato de novo. E está recebendo salário, mesmo com a lei dizendo que ela não pode estar ocupando esse espaço. Sabe quem é que pode mudar isso? Você. Ano que vem é ano de eleição. Neste momento, a configuração do Congresso Nacional é a seguinte: 75,2% da Câmara é de direita, 80,2% do Senado é de direita. Para que a gente não passe por situações como essa que a gente está passando agora, inclusive com essas impunidades absurdas envolvendo a Casa Legislativa, a gente tem de votar em deputados e senadores diferentes, do campo progressista. Se a gente conseguir reduzir de 75 para, sei lá, 60% o número de deputados de direita na Câmara dos Deputados, já é um grande avanço. Se a gente conseguir reduzir de 80 para 60 o número de deputados por cento, né, para 60 o número de 80% para 60% o número de senadores de direita, já é um grande avanço. Não é fácil, eu sei disso que não é fácil. Mas vocês entenderam que eles não têm nenhuma preocupação com o nosso dinheiro? Aí você vai me perguntar, Carlito, e se a Câmara dos Deputados decidir que não vai cassar o mandato do Alexandre Ramagem, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que a Justiça vai simplesmente dizer que não depende da Câmara dos Deputados. Porque o Paulo Azi está dizendo aqui que, não, mas a Constituição versa que cabe ao Congresso votar sobre cassação de parlamentar. Mas não quando o parlamentar é condenado com condenação criminal transitada em julgado. Por quê? Porque como ele perde os direitos políticos,
Não é a Câmara que reestabelece os direitos políticos dele. Até porque a gente tem a Constituição, né, que é o manual do que pode e do que não pode no Brasil, e é a nossa lei máxima. Na verdade, é o nosso código, a nossa carta máxima ali, que ajuda a regular o que pode, o que não pode, o que é crime, o que não é crime. Ele só não pune ali porque não tem punição estabelecida na Constituição para os crimes praticados. Por isso que a gente tem o Código Penal, o Código Civil, o Código de Processo Penal e outras leis e códigos que são conectados ali de alguma maneira com a Constituição para poder punir esses criminosos. Mas a Carta Magna, a nossa Constituição, o manual do que pode, do que não pode no Brasil, que está lá no topo dessa hierarquia, diz que não pode um parlamentar ocupar cargo com direitos políticos suspensos. Não é o Congresso que decide sobre isso. O Congresso decide sobre a cassação ou não do mandato. Mas a cassação ou não do mandato nesse momento não está em discussão meramente porque o Congresso pode votar ou não. A cassação é automática porque ele perdeu os direitos políticos. Se o Congresso decidir que ele não será cassado, ele não vai recuperar os direitos políticos, ele vai continuar sem direitos políticos. Mas eu queria que nessa boca de final de semana, como a gente brinca aqui no Nordeste, você comentasse aqui o que você está achando dessa patifaria. Comenta aqui, compartilhe esse vídeo, aproveite bastante o seu final de semana, porque a gente tem muita coisa para comemorar. Deixa seu like, comenta aqui se você está gostando do nosso trabalho. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!